Olá, 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 tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa live falando sobre lutos, perdas e seus efeitos. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam, inclusive, gozando de muita paz e tranquilidade do Senhor, que Ele possa trazer sobre você agora tudo aquilo que você precisa, que você possa ser envolto na presença do Espírito Santo. Olá, Eliane, tudo bem? Que você possa estar sabendo que dentro do contexto de lutos e perdas, e qualquer perda que você tiver, qualquer processo de luto que você esteja vivendo, Deus está contigo. Porque o que nós temos que saber é que nunca estamos sós, independente das circunstâncias, independente da situação. Olá, Ana, olá, Valdirene, tudo bem? Que coisa boa estar vendo vocês aqui. E nós temos que saber que o que? Nosso cérebro eles tem que estar sendo o tempo todo preparado para saber lidar com todas as situações, com cada cena, com cada dificuldade, com cada aflição que ela vem, né? Então, uma coisa que nós temos que começar a ensinar o nosso cérebro é exatamente como ele tem que agir diante de situações de conflito. Carol, tudo bem? Mara, tudo bem? Su, que coisa boa estar recebendo vocês aqui. E como nós vamos falar desse tema que é tão importante, nós sabemos o que lidar, né? Como lidar com essas situações. Que bom, eu tô vendo aí pessoas já fazendo coraçãozinho. Por favor, gente, coloquem muitos coraçõezinhos aí, mandem os aviãozinhos para as pessoas também. Eita, boa, pastora Débora, para que nós possamos estar em contato com muitas pessoas e o logaritmo do Instagram, ele possa ver que essa live é uma live significativa, é uma live importante e possa divulgar para muitas pessoas. Então eu preciso que vocês me ajudem a ajudar milhares de pessoas com que vocês possam estar enviando. O aviãozinho te manda enviar por causa disso, porque o logaritmo do Instagram, quando você manda muito aviãozinho, quando você coloca muito coraçãozinho, você está dizendo que na realidade essa live ela é válida e ela pode estar ajudando muita coisa porque tem um conteúdo que seja expressivo, que seja um conteúdo saudável. Então esteja enviando para mim aí esses aviãozinhos para que o algoritmo possa inclusive entender que nós estamos falando de algo que é muito importante, ainda mais que nós estamos trabalhando com corpo, alma e espírito, né? Nós estamos trabalhando com algo que geralmente as pessoas, inclusive, trabalham somente a questão da ciência, a questão do corpo, e muito raramente trabalhamos essas três esferas. Então, que nós possamos estar ajudando muitas pessoas nesse contexto. Eu já gostaria de começar com vocês com um tema muito importante. Que uma das coisas que nós temos que começar a entender e aprender é que o nosso cérebro, ele se conecta o tempo todo com a nossa realidade. A realidade é a nossa volta. O tempo todo o nosso cérebro está buscando referenciais, aonde que eu vou me conectar, com o que eu vou estar me conectando. Isso tanto no contexto do objeto, por exemplo, se eu pegar essa caneta aqui, ele vai puxar essa imagem dessa caneta, desse objeto. Mas a imagem que nós temos no imaginário, a mesma intensidade de disparadores, gente, isso é muito importante vocês saberem. Inclusive, se vocês puderem até anotar isso, vai ser muito legal. Porque o nosso cérebro, escreva e anote e perceba bastante atenção nisso. O nosso cérebro, ele não diferencia realidade de imaginação. Para ele, se essa caneta aqui é real, ou se eu fecho os olhos e imagino uma caneta, para ele dá a mesma coisa. Por quê? A mesma sequência de neurônios e a mesma sequência de sinapses que o nosso cérebro faz. Então, por exemplo, se eu pego aqui e fico olhando para essa caneta e fico vendo ela como esse objeto, a mesma sequência que o meu cérebro utiliza, ele vai utilizar no contexto da imaginação. Então, se você começa a imaginar o céu na Terra, se você começa a imaginar, eu sou mais que vencedor em todas as coisas, mesmo passando por essa situação difícil, eu sei que eu sou vitorioso porque Jesus está comigo. Se você começa a imaginar, fechando os seus olhos e fazendo os exercícios, né, que eu sempre ensino para vocês, exercícios de mindfulness cristão, né? Fecha os olhos, inspira
Respira, sinta o ar, sinta inclusive o ar de Deus, né? Deus, inclusive, colocando vida na tua vida. Perceba essa realidade. Se o teu cérebro, inclusive, estava com outra imaginação de perda, de morte, de dor, de sofrimento, então, o que você tem que fazer? Mudar o contexto dos seus pensamentos. Porque ele não vai saber diferenciar por si mesmo. Ele precisa de que você o direcione. E essa conexão que o nosso cérebro faz com a realidade do agora, ela tem que ser conduzida por você. Então, o convite que eu faço agora para que você, nesse instante, independente da sua situação, se você está num processo de dor por causa da perda de alguém, se você está num processo de perda porque seus sonhos foram frustrados, a sua vida, inclusive, está meio sem sentido e sem significado. Que coisa boa ver tantas pessoas aqui junto comigo. É um prazer estar aqui com vocês. Se você, inclusive, está se sentindo totalmente perdido, porque a vida está se mostrando muito difícil, um período de Covid, inclusive, ele está realmente trazendo tantos transtornos financeiros, de perdas de pessoas, de perdas de trabalho, perdas até mesmo de funções, né? As pessoas às vezes não têm tanto desempenho assim profissional como antes, porque as coisas reduziram. Então, se você permitir com que o teu cérebro fique preso nessa realidade, você simplesmente está danificando o teu cérebro dentro do contexto de criar uma mudança de realidade. Lembre-se de uma coisa. Oi, Jairo. Oi, Aline. Tudo bem com vocês? Bom ter vocês aqui. Lembre-se de uma coisa. A nossa vida, ela é feita por momentos, por instantes, né? O Senhor fala assim: graça e misericórdia te acompanham a cada dia. A cada manhã Deus designa, Ele manda, Ele ordena, Ele traz para a nossa realidade a graça e a misericórdia. Agora, se nós estamos permitindo com que o nosso cérebro se ligue, tem gente que vai achar que essa palavra é palavrão, mas não é. Desgraça. Desgraça é o quê? A falta da graça. Se as pessoas estão deixando com que a sua mente se ligue com a perda, com o que falta, com a escassez, com a dor, com o sofrimento, com uma vida que inclusive às vezes está totalmente embutida em muita percepção de dor e sofrimento, o que vai acontecer? Você vai permitir com que o teu corpo, a tua mente, teu espírito entre no processo de embotamento. E o mais sério é que você, inclusive, está dando vai dando uma ordem de comando para o teu corpo para que ele adoeça. Gente, é muito sério o que a gente tem que ter de responsabilidade com relação ao nosso contexto psíquico. Eu inclusive, acho... Obrigada pelo abraço. Eu acho que, inclusive, as pessoas deveriam ter aula de psicologia na escola, né? Porque a gente deveria aprender sobre a gente desde pequenininho. Mas se a gente conseguisse, inclusive, entender que a nossa própria existência... antes da existência, eu gosto de dizer o seguinte: a nossa essência existe antes da existência, tá? A essência é algo que Deus sonhou conosco antes de nós virmos enquanto matéria, né? Então, essa existência, ela pode ser uma existência imperfeita. Ela pode não, ela é uma existência imperfeita. A essência é perfeita. É uma coisa que nós temos que procurar, inclusive, saber que o quê? Deus, ele está no controle de toda a nossa história, antes de existirmos enquanto seres humanos. A nossa essência, que foi gerada e criada por Ele, antes de nós virmos existir enquanto matéria, é perfeita.
Quando Jesus vem nos convidar, inclusive, para sermos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está no céu, ele está falando de uma paternidade, quer dizer que é uma identidade que é antes da identidade humana. Ela vem antes dessa identidade da matéria. Então quer dizer que existe dentro de cada um de nós uma base de essência perfeita criada pelo Pai perfeito. Tá dando umas falhas aqui no Instagram, né, gente? Mas eu acho que é a conexão aqui que não deve estar muito boa, porque tá falhando bastante, né, no meu celular. No meu eu tô fazendo pelo YouTube também, no YouTube não tá dando só no Instagram. Eu acho que é questão até do meu aparelho mesmo. Então, o que nós temos que começar a fazer é pensar. Quando Jesus vem ao mundo, quando ele volta na condição, ele vem aqui na condição humana, né? Deus, a gente sabe que Deus estava lá desde o início, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Jesus, Deus já estava lá e o Espírito Santo estava lá no início da criação do mundo. E quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele já estava, inclusive, planejando que depois Jesus viria nessa condição humana também para nos resgatar um contexto com ele. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque isso aqui é só uma live para esse contexto. Mas quando você, inclusive, consegue saber que essa essência de Deus, ela existe em você e ela está para te fazer a diferença no seu agora, na sua existência, você está fazendo uma mudança de mentalidade. Porque se você ficar preso simplesmente a tudo aquilo que você vivenciou quando você tinha 1 ano, no ventre materno, né? 1 ano, 2, 3, 4, processo de desenvolvimento, né? Físico, processo de desenvolvimento psicológico, processo de desenvolvimento espiritual, todo ele passa por um processo de maturação, né? Então nós temos fases de desenvolvimento que vai nos construindo dia após dia. Essas fases, elas são imperfeitas, ok? Porque somos criados por seres imperfeitos, humanos, e acaba inserindo imperfeições. Então é como se fossem marcas, como se fossem cicatrizes, né? Outro dia o José estava fazendo uma live aqui, uma prática lá no Éden, com um casal, e ele pegou o exemplo dessa cerola. Eu gostei muito dessa analogia que ele fez. Ele pegou uma cerola e mostrou a base da cerola, tinha uma base dela muito perfeita, mas tinha alguns frisos, algumas cicatrizes, algumas marcas de imperfeições que foram, inclusive, no processo de quando ela foi crescendo, né? E às vezes começou nela pequenininha lá, ela estando verdinha ainda, já tinha algumas marcas de alguns pulgões, alguma falta de vitamina na terra e alguns insetos, né? E situações externas, extremas, que acabam entrando isso aí, fazendo essa contaminação. Então essa imperfeição, ela acontece. Mas a essência da cerola perfeita foi criada por Deus perfeito, assim como nós. E isso, inclusive, nós temos que saber que nós temos que buscar estar fazendo essa mudança. Por que eu estou fazendo todo esse enunciado aqui antes de começar a falar especificamente nos passos, né, que nós vamos falar, nos passos do luto? Porque uma da base que nós temos que perceber, nenhum ser humano na face da Terra existe se não for pela vontade de Deus. O contexto da existência de cada pessoa é ele que planeja, ele que sonha com a existência da pessoa, porque ele sonha primeiro com a essência dela e ela vem existir enquanto ser humano. Mas só tem que o que tem que acontecer? Nós temos que perceber que dentro dessa relação com o outro, seja com o pai, com a mãe, com o filho, com o marido, com um amigo, com alguém querido, que quando essa pessoa vai embora, ela não perdeu o plano e o propósito de Deus. A questão é que nós, humanos, dentro do contexto de objeto, achamos que aquele ser nos pertence.
Então essa aqui é a minha caneta, isso aqui é a minha filha, isso aqui é o meu marido, isso aqui é o meu pai, a minha mãe. Então tá vendo como que inclusive a própria construção cerebral, ela vem com um termo de posse de objeto? Então se você começa a perceber a outra pessoa como sendo algo que te pertence, que é seu, quando te tiram, como você tirou uma coisa que é minha? Essa caneta é minha, você não poderia tomar ela da minha mão. Você não tem direito de pegar se eu não autorizar. Aí é que a coisa complica. Porque dentro do contexto humano, ninguém é de ninguém. Somos todos filhos do Pai Criador. Então, quando, inclusive, o que tem de choque dentro do cérebro? Tá vendo quando eu tô falando? Por que eu expliquei um pouco antes que nosso cérebro não diferencia a realidade do imaginário? Porque quando eu coloco uma relação com a outra pessoa dentro de uma relação de objeto, o cérebro, quando inclusive ele perde esse objeto foi tirado. Há uma sensação de roubo, de injustiça, de raiva, de ódio. É um misto de emoções que vem, que você não sabe como realmente fazer essa leitura clara. É isso mesmo, Débora, é difícil de aceitar, mas não é nosso. Não é nosso. Então, só tem que o cérebro, ele fez uma construção de objeto na relação de amor. Olha para você ver que loucura. O amor é eterno. O amor, ele é a própria existência. O amor é o próprio Deus. Deus é amor. Aí o que ele faz? Ele pega alguém que ele sonha e te dá de presente. Isso aqui é seu filho, isso aqui é sua filha, essa aqui é seu marido. Não interessa o tempo. Se é um dia, se é uma semana, se é um mês, se são 10 anos, se são 100 anos. Se a gente parar para pensar no contexto cronológico, nesse contexto de tempo, qualquer um deles é pouco tempo. Se você vive com uma pessoa 100 anos, é pouco. Comparado com o quê? Com o que é eterno. Mas se você consegue parar para começar a fazer uma analogia dentro do teu cérebro com o emocional e com o espiritual, e você começa a pensar assim, peraí, Deus me presenteou, vou colocar, por exemplo, as minhas filhas. Deus me presenteou com 2 filhas lindas. Olha para vocês verem uma coisa que é muito interessante. Eu tentei, Carla e meu esposo, José Campos, tentamos ter filhos que fossem da nossa matéria, da nossa genética. Eu quero o meu filho, nós queremos a minha filha, nós queremos gerar. Tentamos durante muito tempo do casamento, não conseguimos, fizemos inseminação. Aí eu falei, então vou tentar. Mas por quê? A mente concebe que é meu se vem de mim. Olha que conceito errado de construção de objeto que a nossa mente tem. Vamos pensar junto. A gente está aqui para pensar junto, tá, gente? Aqui a nossa conversa é de diálogo. Por isso que vocês podem, inclusive, estar comentando aí, que à medida que for possível eu vou respondendo. Jesus é tão lindo que se a gente pega o contexto de gestação e de existência e de, vamos dizer, até mesmo doação de amor que Deus faz, se a gente pega Jesus, olha para você ver que coisa mais linda. Ele pega Maria, usa, sim, o ventre dela para gerar Jesus, mas é dentro de um contexto aonde que o Espírito Santo, a própria presença de Deus, o amor dele vem e faz essa existência acontecer dentro de Maria, sem haver vínculo de carne, não havia vínculo de gestação normal humana. Mas ele presenteou ela durante o período, só tem que ir deixando claro. É meu filho, o Salvador,
Ele vai vir para fazer a diferença nessa terra, ele tem uma missão a cumprir e ele vai realmente fazer a diferença. O que Maria fez? Uau! Obrigada! Eu me sinto uma mulher abençoada, porque o Senhor me escolheu para gerar o seu amor que vai salvar a humanidade. Lindo, a gente consegue entender isso. Ah, mas Jesus era 100% homem, mas 100% Deus. E aí a história é diferente. Por que diferente? Qual que é a diferença dele dar um filho que nasceu de Maria com o Espírito Santo, de dar um filho que nasceu da sua genética com a genética do seu marido, e de dar uma filha para mim, para o José, que nasceu do coração, do meu coração e do dele, com o coração do pai? Porque as minhas duas filhas são de criação. Não podemos ter o meu filho da minha barriga, da minha geração, da minha genética e da... Não. Mas Deus colocou no nosso coração que falou assim, olha, deixa eu dizer para vocês, todos, vocês são adotados. Todos. Porque filho que é meu, que nasceu de barriga, foi só Jesus. Agora todos vocês eu absorvi no meu amor. Então, quando nós começamos a perceber que este amor, ele é muito maior do que essa existência, do que essa carne, aí nós conseguimos ensinar para o nosso cérebro que o objeto e o amor que não é palpável, ele é eterno. Isso aqui acaba. O objeto vai embora. O concreto acaba. Mas o amor que nasceu antes no coração dele, que depois existiu por um período de tempo, enquanto matéria que vai acabar, este amor, inclusive, ele vai embora uma hora. Independente do tempo. Só tem que, se o nosso cérebro não conseguiu fazer essa leitura muito clara, o que nós vamos fazer? Sofremos. Como assim? Tirou tudo que era meu. Tirou o meu chão. Tirou a minha vida. Eu não consigo aceitar essa morte. Eu não consigo aceitar essa perda. Eu não consigo aceitar que realmente isso não esteja mais no meu campo palpável e visível. É difícil, gente, eu sei, não é fácil. Porque não poder pegar no objeto, não estar com esse objeto e sentir o cheirinho e abraçar, é realmente um processo de ressignificação mental, emocional e existencial. Gente, mande um aviãozinho para várias pessoas, coloque o coraçãozinho aí pra gente conseguir alcançar muita gente para entender isso. O algoritmo de Instagram, ele precisa de ver essa participação. Eu preciso de vocês, inclusive, me ajudando para a gente alcançar muitas pessoas. Porque no meu consultório eu tenho limitação para me ajudar essas pessoas. Eu não consigo fazer 1000 pessoas num dia. Não tem como. Agora aqui eu consigo, tá bom? Então, nós temos que fazer com que esse cérebro perceba isso. Sim, Virginia, dói demais a falta de um filho. Dói demais a falta de um pai. Dói demais a falta de alguém que a gente ama. Mas enquanto nós não conseguimos ensinar esse cérebro a começar a perceber isso de uma outra maneira, que não seja somente essa humana, essa do objeto, aí fica mais difícil de entender ainda. Né? Porque na realidade, mesmo sabendo da salvação, eu não aceito a morte do meu marido. Pois é, quem que é que não está aceitando? É o seu ego, é o seu eu narcisista ainda por cima, porque é um eu, você sabe que nós nascemos narcísicos, né? O que é o narcisismo? Um bebê, quando ele nasce, ele é 100% dependente do outro que está à sua volta. Um bebê, quando ele nasce, se não tiver um outro para dar comida, para cuidar dele, trocar a fraldinha, para dormir. E esse ser está aprendendo tudo, né? Com esse ambiente externo. Tá vendo como é que realmente esse ambiente ele é formador de tudo que está acontecendo lá dentro? Então, o bebê, ele berra o tempo todo. Quem que tem que regular esse cérebro do bebê? É o externo, o papai, a mamãe, inclusive,
Hoje eu deixei de fazer uma live para assistir a sua. Ai, que coisa boa, pastora. Então, nós temos que começar a entender que o nosso cérebro, ele nasce com essa estrutura narcísica. Depois que nós vamos adquirindo um ego. O que é o ego? O ego é quando eu começo a colocar na minha relação, eu, mundo, eu começo a colocar uma outra pessoa existencial. Então, eu começo realmente a construir dentro de mim, o mundo não gravita em torno de mim, não. O mundo gravita em torno da minha vontade, do meu querer. Eu quero, eu quero uma madeira. Eu quero colinho. Eu quero ficar acordado. Aí a mamãe boa, né? Igual a Raquel, eu estava conversando com ela ontem, que inclusive a mamãe boa, ela regula o sono do bebê. O bebê às vezes não quer dormir, mas quer continuar brincando, mas é a hora do soninho. A mamãe boa... tô falando mamãe boa dentro da psicologia, que a gente chama de seio bom e seio ruim, é o seio que realmente consegue. O seio ruim é aquele que fala não, né? Pra criar, que seio ruim não fez o que eu quero, mas na realidade é o seio bom, que é o que realmente coloca o limite. Então, dentro desse processo de construção do eu, a gente inclusive começa a realmente achar que tudo à minha volta me pertence. E quando a gente vai crescendo, a gente vai começando a perceber que o mundo não gira em torno do meu umbigo e nem que tudo ao meu redor me pertence. Não é um processo fácil, mas é um processo possível e necessário. Então, o que nós temos que começar a fazer? A construir e a trazer para o nosso cérebro um novo contexto de experiência e ressignificação de existência, de amor, de vínculo, de comportamento, de ações. Por quê? O nosso estado geralmente é de choque. Então, eu recebi várias pessoas que perguntaram a respeito desse processo. Quanto tempo que demora, quanto tempo que passa, como que eu vou, inclusive, lidar com essa perda. Eu não dou conta. Gente, tem que pensar o seguinte, o início, ele é muito difícil. Porque, na realidade, vamos colocar, por exemplo, uma existência de um marido igual a uma pessoa citou aqui. Eu não consigo aceitar, o outro do filho. A pessoa não se vê sem aquela pessoa, ela não sabe viver sem aquela pessoa. Um marido, vamos colocar, por exemplo, o meu é lindo. Amor, beijo. O meu é lindo. Obrigado. Por mais que a gente tenha desentendimentos, por mais que a gente, inclusive, tenha situações mais difíceis, a gente se ama e a gente tem uma interação de vida tão grande, mas tão grande, que a gente não consegue perceber a dimensão disso quando perde o objeto. Então, por isso que luto, ele existe para te ensinar a valorizar o que você tem agora, não quando perde. Então, por exemplo, vamos dizer um dia, eu e José trabalhamos juntos, nós fazemos tudo juntos, nosso casamento tem 16 anos, mas eu posso colocar o triplo disso aí, porque nós vivemos 24 horas por dia juntos. E trabalhamos, fazemos no mesmo local, então assim, é muito vínculo de existência. Então, se um desses sai, eu saio da cena dele e ele sai da minha, você acha que eu vou dar conta de viver um dia sem ele? É tudo muito novo. Por mais que a gente não note, às vezes um pão que ele sai lá para comprar de manhã, não tem pão mais de manhã. A divisão das tarefas que nós fizemos não tem mais, eu vou ter que fazer tudo sozinha. Então dá para você entender que o cérebro fica totalmente desnorteado. Como assim? Eu não vou dar conta de viver. Eu não vou dar conta de conseguir de dar prosseguimento da vida. Então, por isso que o luto tem fases. E o que a gente coloca como período, vamos dizer assim, dentro da psicologia, tá, gente? Dentro do contexto psicológico e terapêutico, nós colocamos 1 ano, sendo 1 ano que esse cérebro vai reprocessar tudo. Por quê? Durante esse 1 ano, várias situações vão acontecendo. Então, desde o pão da manhã que o outro compra, o pagar das contas no final do mês, a própria viagem que faz, o dia do aniversário de casamento. Durante esse 1 ano, todos os eventos e todas as datas que realmente você sempre viveu com outra pessoa, você vai ter que ensinar o teu cérebro a viver daquela maneira diferente. Por isso que é difícil. Não é algo fácil. O cérebro não sabe.
10 anos, 20 anos, 30 anos, uma vida, é muito complicado. Então, por isso que as fases do luto, que eu vou falar delas agora, inclusive as 5 fases do luto, são 5 passos que, gente, tem vários contextos científicos, tem vários contextos de várias pessoas, cada um escreve, pensa de um lado. Esse aqui tá bem em cima do que eu percebo, tá? Eu que escrevi aqui, inclusive, vocês podem discordar, podem ter algumas teorias um pouco diferentes, né? E não entendi. Peça para eles participarem, escreverem. Eles estão escrevendo. Boa também, éramos isso, tudo junto, trabalhávamos juntos, pastoreávamos juntos. Imagina, Débora, imagina pra você como é que deve ser terrível isso. Porque pastorear junto, trabalhar junto, fazer tudo junto, e de repente se perde essa pessoa, é sem chão mesmo, você fica sem norte. Seu cérebro não sabe se conectar às coisas que estão lá de fora. Por isso que a primeira fase que eu coloco é essa superação do choque. Porque é um choque para o cérebro. Por quê? Não tem. Como é que eu vou viver? Eu não sei viver, e não sabe mesmo. Então, essa incredulidade... eu até coloquei assim, né? A incredulidade do fato convida a uma tomada de consciência dessa nova realidade. O choque vem, ele te dá aquele murro, né? Eu luto Muay Thai, te dá um murro assim no meio do nariz, que você perde totalmente a direção, começa a vir aquele monte de passarinho em cima da tua cabeça, e você sequer não consegue nem respirar. A coisa é totalmente fora de questão, eu não dou conta. Então, uma coisa que você tem que saber é que isso vai acontecer. Isso é uma das fases que o luto tem, que ele traz. Gente, manda os aviãozinhos aí, viu? E vai colocando os coraçõezinhos também, tá? Porque nós precisamos de alcançar muita gente. Então, superar esse choque, ele é geralmente a primeira fase. Independente, gente, mesmo que seja aquela pessoa que já está num estado terminal, né? A pessoa, quando inclusive já está bastante doente, então já está... A gente coloca assim, né? Uma morte esperada. Já estava doente, já está idosa, já está há muito tempo. Que esperada que nada. Na hora que vem um choque, do mesmo jeito. Então tem intensidade de choques, né? Agora tem de choque que a intensidade divina é... Como que você se relaciona com a pessoa? Qual o tipo de... Qual tempo, de proximidade. Então, isso tudo conta. Nós estávamos assim mesmo, tudo juntos, estávamos 24 horas juntos. Pois olha pra você ver, é a mesma coisa de uma pessoa, por exemplo, que vamos colocar que a pessoa viaja o ano todo, vê só de 15 em 15 dias, uma vez no mês, fica uma semana em casa e está viajando. Não dá para comparar. Porque quando vive junto o tempo todo, inclusive, entra com esse contexto de incredulidade, de choque, porque você realmente não tem uma condição de fazer uma elaboração assim, ó. Virou a chavinha, morreu, agora já mudou toda a minha história. Não é assim que acontece. Então o cérebro ele vai começando. Nós temos memórias de curto prazo e memória de longo prazo, que é assim que o nosso cérebro trabalha. A gente chama isso de memória de trabalho. As memórias de curto prazo, geralmente se perdem rapidinho. Então, igual, por exemplo, você aprende hoje que a pessoa não está lá na tua cama, não está dormindo do teu lado. Amanhã você aprende que você não está escutando a voz dela, ela não te ligou. Então você vai começando, o cérebro vai começando essas memórias elas vão se perdendo. Elas vão se perdendo até que entra uma memória de longo prazo. Então tá vendo por que esse início ele é difícil, porque o cérebro não consegue nem processar essas informações. Então esse é o primeiro passo, ele é assim, você tomar de consciência, porque você inclusive tem que estar trazendo uma nova programação para o teu cérebro, para que ele perceba o que foi perdido, como é o processo de luto. Aí isso vem com todas as perdas, tá? Todas as perdas que você tem, de um cachorrinho, de um emprego, de um projeto, de um sonho, a pessoa entra nesse estado de choque. O segundo passo que eu coloquei, que aí você começa, inclusive, a vivenciar a perda. O que é esse vivenciar a perda? Esse vivenciar a perda,
Aí é o objeto. Eu acho necessário, inclusive, ela vem bem perto desse processo início do choque. Porque essa cerimônia do luto, essa preparação dos papéis para enterro, se ligar para as pessoas para avisar, essa conversa com o outro para dizer qual que era a situação dela, contando o que está acontecendo, dizer para o outro qual que é, inclusive, esse processo de dor, de sofrimento. As pessoas assim, ai, mas é uma tortura ficar falando disso. Não, gente. É você falando pro teu cérebro algo novo que até então não existiu. É você trazendo um novo registro de algo, aí você fala para um, você fala para dois, você faz, aí o cérebro vai fazendo ligações com registros de coisas lá atrás, aí você chora, aí você inclusive torna a contar. Então fica esse processo de realmente você vivenciar essa perda para você conseguir processar essa nova informação. Regiane está falando assim, no período de 1 ano, Deus levou meu pai, minha irmã, está muito difícil prosseguir. E depois a Débora fala, fica mais difícil quando nossa filha chama por ele, porque entendo que ela não vai ter a resposta, né, dessa filha e desse pai ouvindo. Então, tá vendo como que realmente são muitas informações? E é interessante, né, que dentro da psicologia a gente chama de pai. É o processamento, da psicologia de MDR, é o processamento adaptativo da informação. Olha pra você ver como é que o pai, ele sempre nos ensina em tudo mesmo, né? Então, o pai, nessa segunda fase, ele está nos pedindo para nós vivenciarmos essa perda, para que o nosso cérebro comece a processar essa informação e ele possa ir lá dentro dos registros anteriores e fazer uma nova inscrição de uma nova realidade. O cérebro o tempo todo está pegando o que está do lado de fora, quais são as informações dessa realidade, ele está fazendo conexões. Quais são as conexões com essa realidade, o que é que está aqui perto, o que agora eu só sinto. Então, a própria questão de uma criança, por exemplo, a gente não pode falar, não vão dizer nada, não vamos, inclusive, vão dizer que ele viajou. Não minta, gente, por favor, porque a criança vai se ver traída. A mentira nunca ela é bem-vinda. Ah, não, então nós não vamos mentir, nós vamos simplesmente omitir. Não omita também. A dor é dor, ela vai ter que ser sentida em qualquer momento. Então, dentro de um processo de, inclusive, de filhas pequenas, né? Mesmo quando fiquei com 2 filhos pequenos, sempre falava do pai. Então, qual que é a demanda dessa criança? Você tem que ir de acordo com a demanda dela. É esse que é o cuidado que adulto tem que ter. Ah, eu tenho que contar tudo para a criança, de forma trágica, como foi terrível. Lógico que não, gente. O cérebro da criança nem consegue perceber e nem tampouco entender da mesma dimensão que um cérebro adulto percebe. Mas é igual, por exemplo, quando ela fala desse pai, quando ela pergunta desse pai, você tem que realmente estar dizendo a verdade. Não dá para ficar maquiando ou inventando uma coisa que na realidade não existe. É lógico que vai ser mais branda, sim. É lógico que você vai ter que realmente estar dizendo para essas pessoas qual que é o processo de dor. Mas assim, olha, ele tá... Mas conta. Por isso que eu falo que inclusive o espiritual nessa hora conta muito. Porque eu creio que aquela pessoa que crê que Deus é com ela, que Deus inclusive a ama e que ela aceitou Jesus na vida dela e que ela tem essa realidade espiritual, não tem nada a ver com religiosidade, gente, não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com denominação, isso tem a ver com relacionamento espiritual, Deus. Se essa pessoa tem esse link, essa conexão, ela tá com o pai que criou ela e deu ela pra gente de presente durante um tempo, ele levou ele de volta, mas um dia vão estar todos juntos, é isso que eu creio. Quando eu olho para a fotinha da minha mãezinha que está ali, eu olho a foto do meu pai que já se foi também, eu sei que um dia nós vamos estar. Minha avó morreu quando eu tinha 14 anos de idade, mas eu sei que um dia eu vou encontrar com ela. É com esse novo mesmo corpo? Não, é tanto que eu fiz gravei um vídeo outro dia, eu acredito em vida após a morte, eu acredito.
Jesus ressuscitou e ele está vivo, sentado à direita de Deus Pai. E ele falou que vai nos dar um corpo novo depois, um corpo glorificado. Nós vamos ser restaurados por ele, com um novo corpo, não esse aqui. Tá vendo como é que a essência lá atrás, que eu falei que tem, ela é eterna? Porque a essência veio para esse corpo acaba, que é uma matéria que é finita, ela tem dia e hora para acabar, não aceitamos nem um dia, nem uma hora que ela acabe, mas o próprio Deus tem um corpo novo, que é eterno. Um corpo que vai vigorar para a eternidade com ele. Olha que coisa mais linda. Vê se isso não dá para confortar um coração de uma criança. Então por que você não conta a verdade? Não vai contar conto de fada, nem Papai Noel, nem coisas que não existem. Conta a verdade. O corpo que a gente tem aqui, ele acaba. Por que criança, inclusive, a gente é bom, a gente dá um cachorrinho, dá um peixinho, dá algo para ela, que ela vá começando a experimentar essa morte? Porque ela vai passar por perda uma hora de qualquer outro. E inclusive esperamos que a gente vá primeiro, né? É melhor a gente ir primeiro do que elas ir primeiro que a gente. A Grazi fala que eu sempre falo que ele foi morar no céu e que um dia vamos encontrar novamente. É a base da nossa fé, Grazi. Porque se a gente, inclusive, se isso for mentira, a nossa fé é vã. Nós somos as piores criaturas da face da terra. Porque a nossa fé, ela é toda respaldada nessa realidade. Então, por que eu não posso ensinar para o meu cérebro a verdade de uma realidade espiritual que eu não pego, mas é real? Então, a outra tá falando que, inclusive, tem que falar com o pai dela. Pode conversar. Uma outra coisa que a gente tem que falar... Que eu expliquei no início, se você não escutou, vai lá depois de ouvir a explicação. Nosso cérebro não distingue realidade de imaginário. Então, se você fechar os seus... Então, ensina ela a falar. Dentro do nosso cérebro tem o registro da voz da pessoa que amamos. Tem o registro daquelas pessoas que nós queremos. Então, o quê? Fecha os olhos, mesmo que for chorar bastante, né? Porque na hora que você lembrar, e vai vir com muita intensidade, mas conecte. Eu lembro quando minha mãe morreu, passado um tempo, eu disse, ai, Senhor, eu tô com tanta saudade dela. Me deixe sonhar com ela um pouquinho para me matar a minha saudade. E eu sonhei, e a gente conversando, batendo papo, conversando. E acordei lembrando aqui chorando, mas o meu cérebro tinha aquele registro. Aquilo estava arquivado dentro da minha mente não consciente, e ele voltou com aquele cenário. E como isso é gostoso, isso acalenta. E aí, além disso, ainda vai falar que um dia vamos nos encontrar novamente no céu. E vamos! Porque é isso que Jesus prometeu. É isso que o Pai promete. Que inclusive gente, a coisa acaba tanto. Se vocês lerem lá em Apocalipse, você vai ver que inclusive até a terra acaba. Por que eu tenho esse mar aqui no fim? Porque como eu sei que nosso cérebro não distingue realidade de fantasia e de realidade de imaginação, eu já estou sonhando com o lugar que vai ser o novo Éden. Que nós já temos um Éden aqui, né, gente? Vocês têm que vir aqui fazer essa prática aqui no Éden. Por favor, essa realidade aqui do Éden, que vai ter um workshop agora, inclusive em março, mas a gente vai fazer outro workshop, meu marido vai fazer inclusive para casais e para família também. Então, se a gente já faz essas conexões, porque aqui todo o Éden é um jardim terapêutico, e esse jardim terapêutico, ele nos faz ter uma experiência não apenas psíquica, mas também espiritual, uma ligação direta com o céu. E tem mesmo, gente. Aqui as pessoas que notam, sente aqui a diferença, porque o Espírito do Senhor está aqui. Que ele está aí com você, ele está aqui comigo, e ele está no lugar, que ele falou que venha a nós, o que Jesus ensinou da oração do Pai Nosso? Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. E nós temos que voltar a resgatar essa presença de Deus para o nosso dia a dia. O problema todo é que restauramos só coisas concretas, mas a presença de Deus ela é muito mais forte, muito mais intensa do que aquilo que a gente pode pegar. Minhas filhas têm 7 anos e a outra tem 3, e a de 7 fala que com carinho do pai, lembra dele, e que faz 6 meses que ele se foi. Pois é! Então essas memórias são memórias que vão ficar para sempre. Mesmo ela já estando adulta, ela vai continuar guardando esse carinho, esse afeto. Agora, por que não podemos deixar, inclusive,
com que as pessoas experimentem uma realidade de vida gostosa e deliciosa? Por que ficamos presos à dor e sofrimento e não permitimos com que a intensidade de amor, de carinho, de vivência, temos que falar mais de coisas boas. Ah, mas fulano não está mais aqui. Uai, porque ele não está mais aqui, ele não amou? Ele não foi bom? Ele não foi um carinhoso? Ele não foi alguém que, inclusive, faz a diferença? Que ela está falando que é muito forte a experiência no Éden. E é mesmo. Por quê? Quando a gente tem essa experiência com Deus, ela marca a nossa história. Meu marido diz o seguinte: só existem 2 tipos de pessoas. Uma que tem experiência com o Senhor e a outra que não tem. Que ainda tá corrigindo, que ainda não tem. Por quê? Jesus morreu e ele falou que ele ficaria satisfeito com o penoso trabalho que ele fez, ele se alegraria. Então ele clama, ele espera que todos venham até ele. Por quê? Ele quer nos dar essa vida eterna, ele quer que todos tenham a vida eterna. Porque ele veio aqui exatamente para isso. Então o que ele quer? Que cada um de nós sejamos esses agentes. E às vezes muitas pessoas, inclusive, vão conectar muita gente no céu quando morrem. Você já parou para pensar que, inclusive, a morte, as pessoas ficam muito mais sensíveis com as questões espirituais? Então, nós temos que saber que essa fé, inclusive, ela tem que ser ativada nesse contexto. Porque o quê? A pessoa está cumprindo uma missão. Né? A Raquel, que eu estou atendendo, daquilo que nós fizemos, eu fiz a live com ela ontem. Quantas pessoas, inclusive, não estão realmente tendo uma experiência com o Senhor maravilhosa, mesmo ele não estando aqui. A Regiane está dizendo que amém. Confesso que a minha fé às vezes fica abalada. Nem força para orar eu tenho, mas sei que Deus ouve os meus gemidos mais profundos. E outra, Regiane, o Espírito Santo, ele leva as suas lágrimas e a sua dor com gemidos inexprimíveis. Por mais que a sua dor, por mais que ela seja intensa, a dor que o Espírito Santo apresenta para o Pai, as suas lágrimas, o seu sofrimento, são infinitamente maiores. Nós não conseguimos dimensionar isso. Então é Ele que vai consolar, é Ele que vai confortar o nosso coração. Então é exatamente isso que é o terceiro passo, né? Se permitir sentir emoção, você não pode evitar. Essas lágrimas têm que vir. Os sentimentos, eles têm várias fases, né? Então, você pode ter muitas intensidades de tristeza, de angústia, de raiva, de culpa, de medo, de solidão. Isso tudo ajuda você a processar o luto. Aí tem gente que se endurece e fala, não quero nem pensar sobre isso, não quero vivenciar. Aí começa a trabalhar, enche a cara de bebida, começa inclusive a fumar, vai para um lado disfuncional. Como nós temos que inclusive saber que nós temos que dimensionar essa perda como um ganho. A Cléia está falando aqui, se um grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Não podemos ver a morte como um fim. Pega uma semente de acerola, nossa acerola aqui, quanto mais a gente tira a acerola, é uma semente que gerou um pé. E essa semente gera milhares de frutos. E é muito interessante, uma característica da acerola, quanto mais você tira, mais ela produz. Se você deixa lá as frutas morrendo, não colhe, elas vão atrofiando e vão dando, inclusive, mais praga, vai sendo mais difícil, não dá espaço para outra. Mas se você arranca e começa a distribuir, isso, inclusive, multiplica aos milhares. É isso que você tem que começar a perceber. Aquela pessoa que você ama tanto, que você perdeu, o fruto dela agora é um fruto eterno e ela vai multiplicar milhares. Lembre-se de uma coisa. O Senhor fala que nós, quando estamos enxertados nele, Ele é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. O nosso Pai, que é o nosso Deus, Ele é agricultor. E Ele vai cortando os ramos que não dão fruto. Mas aquele que quando cai na terra e que Ele multiplica e Deus vai fazendo com que ele vai multiplicando e produzindo mais e mais frutos, vai chegar uma hora que o Senhor, inclusive, recolhe. Poxa vida, você já fez uma produção maravilhosa. Pode vir agora para o seio do Senhor.
Porque agora a sua produção depois vai ser numa nova história, com um novo corpo que vai produzir para a eternidade. É nisso que você tem que crer e saber que você vai estar junto um dia. Nós podemos ir um pouquinho mais longe depois nós vamos passar um pouquinho que eu quero responder todas essas perguntas aqui. A Virgínia diz que a minha fé tem me sustentado no luto. Tenho desfrutado de grande amor de Deus. Amém, Virgínia. É isso. É essa base de sustentação que tem que realmente te dar força. Porque você não pode contar apenas com o potencial e o talento da tua mente, do teu coração e do teu corpo. Você tem que contar com a força do teu espírito. Porque o Espírito de Deus vem no teu espírito, ele vai dando para você essa força que você não consegue entender. O que é paz, gente? A paz é você, inclusive, estar com alguma sensação gostosa, que você experimenta aqui no Éden, viu? Quando você entra aqui, você experimenta a paz do Senhor e é algo muito gostoso, porque ele te envolve. Você pode estar chorando de dor, de saudade, mas você se vê envolto pelo Cordeiro. Você vê o leão da tribo de Judá te abraçando, te protegendo e dizendo, não temas, você não está sozinho. O Cordeiro, ele morreu para te dar força. Ele para te fazer mais que vencedor em todas as coisas. Então você tem que começar a fortalecer esse contexto da tua mente e do teu coração para que você dê contas, inclusive, de enfrentar esse sofrimento. Agora, a boa notícia é, ele não permite que venha dor maior do que aquela que você dê conta de suportar. Ele não permite que venha algo que seja maior do que você. Nenhuma tempestade dura para sempre. E nenhuma dor é incapaz do teu cérebro, do teu coração, do teu corpo suportar. Saiba disso. Eu tenho 35 anos que eu estudo a mente humana. E tenho 35 anos que eu vou cada dia mais aprendendo que ele nos capacitou de uma forma maravilhosa que a gente não consegue realmente entender o tamanho disso. A pastora Deta dizia que o legado que o marido deixou foi tão grande que mesmo muitas almas que já morreram e estão fazendo inclusive um processo grande de ensinamento para muitas pessoas. É isso, são muitos frutos. Né? Ele está falando que há paz no luto. E é essa paz que nos faz suportar as situações que parecem insuportáveis no momento, né? Porque é só quem que teve filho e que nasceu que sabe. A dor do parto ela é terrível, mas depois quando o bebê vem, isso inclusive não se compara com a alegria de ver esse bebê, né? Então, o quarto passo é isso, é ativar essa força espiritual. Eu anotei o seguinte, a reorganização emocional deve se unir à sua força espiritual. Então, quer dizer que você tem que permitir com que as suas bases, os seus neurônios cerebrais, né? Que a sua parte que é emocional, com a sua parte límbica, que é mais a parte límbica é a parte mais emocional, a parte dos comportamentos, as vivências que você tem com a pessoa, tudo que já aconteceu na tua história, você tem que permitir com que essa pessoa, inclusive, ela fortaleça em cima do contexto de fé. Gente, manda os aviãozinhos aí, os coraçõezinhos pra gente falar para o algoritmo que isso aqui é informação importante. Então, o que acontece? Esses ajustes internos e individuais, eles nos levam a crer nesse sobrenatural que pertence a Deus e alivia o peso da responsabilidade da existência humana. Você não é responsável pela existência da vida do teu filho, da tua filha, do teu esposo. Isso pertence a Deus. A diferença de ter Cristo como centro das vidas, sim, Eliane, é muita diferença. Que eu particularmente digo que a pessoa que não tem o Senhor, eu não sei como ela consegue viver e suportar todo esse peso de dor sem essa presença. Eu só entendo por um lado, porque mesmo a pessoa não acreditando e não crendo e não envolvendo, o Senhor não distancia dela, né? O Senhor está ali envolto, amando, protegendo, né? O sol e a chuva, tudo nasce sobre justo e injusto. O Senhor é que... A sorte de não sermos destruídos é porque essa presença está em nós o tempo todo. Então, por mais que a pessoa, às vezes, inclusive, não tenha o Senhor, ele não largou aquela pessoa. Ele está coladinha nela ali, dando força para ela.
A Bruna está dizendo que quando tem um momento específico do dia feliz, logo me lembro que perdi minha mãe e estou de luto. É como se eu não permitisse mais ser feliz, como ressignificar isso. Bruna, não, a sua felicidade não é a sua mãe. A sua felicidade nela vai continuar para sempre. Você vai, inclusive, esse inclusive é o 5º passo da maturidade. Você, inclusive, a amou e ela te amou. Ela vai querer te ver infeliz? Ela vai querer que você, inclusive, agora paralise sua vida porque ela não está mais aqui? Esse é um processo de mentira do inimigo e até mesmo da nossa mente que nos prega peça, querendo achar que agora nós não temos mais que ser felizes porque a outra pessoa não existiu. Não, sua alegria é o Senhor, sua felicidade é Ele. E, inclusive, lembrar que um presente de Deus para sua vida foi a existência da sua mãe. Então você tem que se sentir honrada, se sentir agraciada por ter sido filha dela e não entristecida. E isso é o processo de maturidade do luto, que é o 5º passo. Então, talvez você não chegou ainda a estar nesse 5º passo de maturidade. A maturidade do luto, ela gera vida. Ela gera bons sentimentos, ela gera produção, ela gera desempenho, ela gera certeza de que você, Bruna, tem uma missão para cumprir aqui na Terra. Sua mãe cumpriu a dela e, ó, o Senhor a levou. Agora é você que tem que cumprir a sua. Então, esse processo de saber que a pessoa que se foi, ela não se perdeu, dar espaço interior para ela. O que é dar espaço interior para ela? O amor que você sente por ela nunca vai morrer. As memórias que você dela nunca vai morrer. Aquilo que você experimentou com ela, que só você teve com ela e mais ninguém teve, só você é que tem, ninguém nunca vai ter. Então essa certeza, quando você vai começando a perceber isso com maturidade, deixa eu contar até uma experiência rapidinha aqui. Oi, Nalu, quanto tempo te ver, que saudade de você, minha querida. Nalu Pimentel aqui, olha só que delícia. Deixa eu contar uma experiência com você. Eu amo ovo quente. Aí, assim, muita coisa que eu de manhã, quando eu tenho, então, assim, principalmente quando eu tô me sentindo mais nostálgica, eu vou lá, faço um ovo quente e tomo. Por quê? Quando eu comecei a trabalhar fora, que antes eu trabalhava perto da minha casa, depois comecei a trabalhar fora. Nós somos 10 filhos. Então minha mãe tinha muito filho, muita gente, muita correria, aquela coisa toda. Então o que ela fazia? Ela fazia um ovo quente pra mim ir trabalhar. Nessa época eu trabalhava no CDL. Eu tinha que... Nossa, era longe da minha casa, então eu tinha que andar muito. Então ela fazia um ovo quente, olha pra você ver. O que é uma memória de um significado, de uma importância de uma vida que marcou. Eu vou fazer 60 anos ano que vem. Nessa época eu tinha 18, 17, 18, 19 anos. Então ela pegava, olha a cena, olha o cérebro como é que liga, olha como é que a maturidade, inclusive, vai trazendo uma memória agradável. Ela tirava um pedacinho da parte branca do ovo, comia, pegava o sal, jogava na gema, misturava pra mim o sal e me dava pra mim tomar café. Pronto! Olha que memória de maturidade, eu dou espaço para algo interior meu. Gente, essa experiência é só minha. Ela fazia isso comigo. Era só eu que ganhava esse ovo. Os outros irmãos, cada um estava para um lado. Era só a minha mãe. Então, quando a gente consegue criar esse espaço interior, ele vai te ajudar a seguir. E quer saber do mais? Ela fazia isso porque ela acreditava em mim, porque ela tinha, inclusive, expectativa que eu me transformasse. E como isso é importante que a gente comece a criar. Aí já é um nível de maturidade. Aí, quando você entra nesse nível, você começa realmente a voar voos grandes. Porque agora a morte, nem a dor, nem a ferida tem mais espaço no teu coração e na tua mente. Então... nós temos que começar a perceber que isso é muito importante, né? Aqui tá dizendo que 3 meses, quando meu netinho hoje, 7 meses, é uma gracinha, eu fico muito triste. Então, essa tristeza vem, não tem jeito, são fases, né? A minha maior gratidão é ser mãe de um grande homem de Deus, mesmo que na falta dele sinta alegria e gratidão. Isso, então a gente tem que associar as outras coisas que foram construídas dentro dessa história. É uma história de amor, uma história linda, mas... tem aflição, tem perdas, tem inclusive uma realidade que às vezes ela não é a melhor que gostaria de viver. Mas saiba de uma coisa,
Todas elas servem para desenvolver a sua vida. Todas elas existem para te proporcionar a força, a capacidade, o potencial que você tem. Mostrar o amor. Eu fiz questão de pedir para mim, escreve aqui love no meu dedinho aqui, porque você nasceu para amar, para ser amado. Você é amado e amada do Senhor. E isso nada pode roubar. Cuidado para que a dor, o sofrimento, a perda, a doença não roube você da essência de amor que Deus tem para a tua vida. Não deixe com que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele quer pegar exatamente esse cenário de começar a soprar do lado de fora do teu ouvido. Não vai dar certo, você não vai dar conta, você nunca mais vai conseguir. Não dê ouvido para ele, por isso que a palavra é viva. Ouça o que o Senhor tem para a tua história e comece a fazer mudanças no teu cérebro para que você possa ressignificar até a perda dessa pessoa que você ama tanto. Você tem que lembrar o seguinte, que o luto, a única coisa que desaparece é o objeto, é a matéria. A essência, o amor, a experiência nunca vai morrer. Só se você permitir com que a dor, a ausência e o sofrimento tome de você a condição de realmente viver intensamente com aquela pessoa que foi tão expressiva e significativa. É isso que você vai deixar? Você vai deixar com que a dor seja maior que o amor? Que a tristeza seja maior que a alegria? Que os bons momentos sejam apagados pela ausência? Não. É uma luta interna e espiritual. A Nanu está dizendo que é verdade, que ela sempre lembra da bisavó, que sempre dava algo de baixo valor quando ia visitá-los, mas que um dia chegou, um dia de surpresa, ela estava comendo um bombom quando viu, chegou que não tinha. Então, essa história mesmo de... o que? São coisas mínimas que realmente fazem a diferença na nossa história. E que nós temos que perceber que o que marcam a nossa vida de uma forma tão agradável, tão positiva, que isso sim tem que vir para a memória como sendo algo que você vai experimentar para sempre. Então não deixe com que simplesmente as situações do presente ligue o teu cérebro a experiências negativas do passado. É isso que você tem que tomar muito cuidado. Por que esse estado depressivo, esse estado melancólico, esse estado de fechamento, de não dar conta, de realmente enfrentar as dificuldades, ela toma uma proporção muito grande? Porque o cérebro da pessoa fica envolto à dor, ao sofrimento, à perda e a muitas coisas que na realidade vão ligar-se a outras perdas do passado. Vão se ligar a outras situações que inclusive você nem lembra. Mas por quê? Você está permitindo que a conexão do teu cérebro, no inicinho lá, gente, da live, eu falei que o nosso cérebro se conecta com a realidade e ele vai buscando. O que você está buscando de conexão? Quais as conexões que você está fazendo dentro disso aí? A importância das boas memórias. Isso, nós temos que trazer a memória porque dá esperança. Nós temos que trazer a memória as coisas que valem a pena. Então, se você ficar envolto à luta, à perda, à dor, o que vai seu cérebro fazer? Ele vai levar os períodos de dor que você sofreu, não consciente, mas com aquela pessoa e com o contexto onde você foi criado. Aí a coisa fica nostálgica. Aí vai ser difícil você sair dessa situação. Então lembre-se de uma coisa, a busca sua de trazer conexões boas em meio ao sofrimento e à dor é um processo prático de enfrentamento para o luto. Eu vou, inclusive, fazer um exercício com vocês aqui, para que vocês possam até mesmo praticar e, inclusive, depois fazer com as pessoas que vocês acreditam que precisam dessa ajuda, que vocês possam fazer isso também, tá? Então, mas primeiro, antes de fazer esse exercício, eu quero que você mande aviãozinho para muitas pessoas, que eu, inclusive, vou falar algo muito importante para vocês. Antes de dar esse exercício, coloca o coraçãozinho, manda o exercício. Por quê? Além do workshop que nós vamos fazer em março, que é essas práticas, gente, só são 15 pessoas, já foram feitas várias inscrições, tem poucas vagas e eu preciso que vocês, inclusive, entrem lá na bio e lá eu tenho um grupo do WhatsApp
que as pessoas que tiverem interesse de participar desse workshop comigo em março, que essa pessoa já possa participar lá e participar desse grupo, que eu vou explicar mais quais são os passos que nós vamos fazer lá. Gente, pra vocês terem ideia, nesse workshop vai ser eu e meu esposo, vai ser nós dois juntos fazendo isso pra você. E outra coisa, o preço promocional é até dia 20 agora. Uma outra coisa, vocês vão receber nesse curso uma análise de perfil comportamental sua, para você saber o que inclusive está às vezes impulsionando você a ficar nesse estado de situação complicada em relação com o outro. Os relacionamentos saudáveis, eles só podem existir se eu realmente sei qual é o meu tipo de perfil comportamental e o tipo de perfil do outro. Então, se você não tem conhecimento disso, você sofre. Isso é bíblico, né? O meu povo é destruído, meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, você tem que começar a entender e aprender muita coisa sua, para você, inclusive, lidar com suas perdas, lidar com as coisas que não estão funcionando bem. Então, lá nesse workshop, nós vamos ensinar vocês como vocês podem, inclusive, aprender a desenvolver o seu melhor e a se relacionar melhor com as pessoas. E já está disponível no seu... está disponível... Aquela dizendo aqui, está disponível no Story, o link para o grupo do WhatsApp. Então, se você entrar lá no meu Story, você pode, inclusive, porque lá nós vamos dar muita informação, tanto eu como gente, 10 horas de workshop comigo e com ele. Vocês vão ter o melhor de mim. Imagina, se vocês estão tendo o melhor de mim agora com 1 hora de live, imagina se passando 10 horas comigo e com ele. Você tá brincando, é algo assim, celestial. Então vocês não podem ficar fora disso, né? Vocês tem esse dia. Então, vamos participar, vamos convidar as pessoas. Dá tempo de todo mundo se planejar, né? Março está longe ainda. Então, eu espero que vocês estejam lá. Inclusive, para fazer o quê? Isso tudo que eu estou explicando, ensinando para vocês, que eu falei na live lá anterior com a Raquel, que eu estou fazendo com vocês, vai ser muito exercício prático. Vivências no Éden. Sabia que lá, inclusive, tem 12 passos para você caminhar? Que você vai ter um exercício assim que vai te levar até o céu, você vai ficar aqui na terra, mas vai até o céu. Ah, mas não vou contar tudo não, só vou contar você se você entrar no nosso grupo. Aí as pessoas do grupo eu vou contar tudo mais em detalhes, mas a vivência é a vivência, né? Não tem nem como comparar. Mas então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que estar buscando ensinar para o teu cérebro novas fontes de conexão com você mesmo, com a pessoa que você ama, novas fontes de conexão com a vida que você tem para fazer e viver, o que você nasceu para ser. E isso tudo precisa de ajuda. Por isso que nós estamos montando esse workshop. Porque dentro da gente nós temos muitos registros que são desfavoráveis. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, a nossa vida quando a gente é pequenininho é como se a gente tivesse um peixinho aqui dentro da água. A água que está em volta, ela inclusive faz parte do seu sistema, né? Aonde que você é criado, a sociedade, a época, a família. E nisso tudo, às vezes, inclusive, o peixinho, ele tá meio assim, meio bambo, virando de barriga para cima, meio morrendo. Aí o que vai olhar? Vamos olhar como é que é esse líquido em volta, como é que tá essa água. Quando a gente fala de água, é a família, o meio, o ambiente. E porque isso tudo tá contaminando o peixinho, né? A pessoa tá recebendo informações e tá recebendo um monte de coisa lá dentro que tá arquivando, tá sendo arquivado inconsciente. Então, muitas vezes, muita coisa que você está vivendo no agora, você não consegue sair dela, porque não é somente a parte do seu ego adulto. Não é só o seu cérebro de hoje que não permite que você dê conta de enfrentar as dificuldades da perda ou de um luto. Às vezes são experiências de perdas sofridas ao longo da vida. Uma ausência paterna, a ausência de uma outra pessoa, uma perda significativa de alguma coisa no mundo espiritual, no mundo físico, e vai por aí afora. Isso tudo no workshop nós vamos ajudar você a entender aonde estão essas perdas, para você ressignificar isso, estar curando, né? Dentro do contexto tanto físico, como psíquico, como espiritual, ok? Então, eu quero que vocês já entrem e façam o seguinte, a minha ajuda que você vai dar para mim hoje, de contribuição com relação a essa live, é você pedir o máximo de pessoas para entrar lá no Story, entrar no nosso grupo para saber o que é esse workshop. Porque elas vão realmente ter momentos com a gente que são únicos. E com certeza a vida, eu garanto para vocês que a vida de vocês vai ser transformada.
ok? Então vamos lá, vamos começar inclusive a fazer um exercício agora, que é um exercício que eu quero que você comece a pensar, como a gente está falando da história de pessoas que a gente ama tanto, né? Então eu quero que você pense, agora feche os olhos um pouquinho, pare por um instante e concentre um pouco. Vamos fazer uma prática primeiro de mindfulness cristão. Concentre agora no teu corpo, no local que você está. Pare. Inspire e expire. Sinta que está entrando um ar novo nas suas narinas e saindo o ar contaminado. O ar triste, o ar denso, pesado. Inspire um ar novo, o fluir do espírito agora entrando em você e deixe sair um ar que é pesado e um ar que não é tão bom assim. Ok? Agora comece a prestar atenção no ambiente que você está. Concentre-se no agora. Teu cérebro tem que conectar você com a sua realidade. Concentre nos seus pés, você sentado onde você estiver, as suas costas amparadas em algum lugar. Concentre nas suas mãos onde que elas estão. Busque, inclusive, sentir a temperatura, o clima, como você está no instante. A temperatura está quente, está fria. Então, procure agora concentrar e meditar mesmo na sua existência neste instante, neste local, neste momento. Busque trazer para o teu cérebro a realidade do agora. Agora, o terceiro passo, além de inspirar, expirar, estar atento ao seu corpo no momento, eu quero que você agora perceba que Deus, Ele sopra em você o ruá, o fôlego de vida. Deixa Ele soprando. Porque se você está viva, você está vivo agora e eu estou vivo agora, é porque Deus, Ele sopra vida na sua vida. E essa vida vai existir até no dia que Ele determinar. A pessoa que se foi não foi por acaso nem por descuido, foi porque Ele estava no controle. Então agora veja o ruá, porque não é medicina, não é ciência, não é nada que gera vida em você, é o próprio Deus. Então deixa Deus soprando vida na tua vida. E agora deixe com que esse fluir de vida passe pelo teu cérebro, por cada parte dos seus neurônios, os seus hemisférios direito e esquerdo. Deixe esse ruá de Deus agora, dessas 86 bilhões de neurônios, que fazem mais de 100 trilhões de sinapses, essa vida que existe em você, é Ele que dá. Você está me ouvindo, que está me vendo, que está sentindo a respiração, que está sentindo o teu corpo agora, é porque você está vivo, porque Ele está te dando vida. Então homenageie isso e agradeça ao Senhor. Obrigada porque o meu coração bate. Meu pulmão funciona. Obrigado porque eu estou ouvindo a voz da Carla. Obrigado porque eu estou nesse instante. Obrigado porque o meu fígado, meu rim, meu baço, minha corrente sanguínea, tudo em mim funciona. Veja a vida fluindo em tua vida e dá valor à vida que existe em você e não que está escasso, que não tem. Valorize a vida para que teu cérebro e teu corpo e teu espírito possa estar sintonizado no que é bom, no que é perfeito e no que é agradável, porque essa é a vontade dele para você agora. Então agora, nessa mesma sensação, eu quero que você, inclusive, comece a trazer a memória que lhe dá esperança dessa pessoa que você ama. Não interessa se perdeu agora há muito tempo. Deixe vir a memória que lhe dá esperança. Então, assim como eu dei o exemplo da minha experiência com a minha vozinha, com a minha mãezinha, com várias pessoas que eu amo, ligue a essa experiência gostosa. Mesmo que seus olhos chorarem agora de saudade, mas lembre-se do tanto que essa pessoa foi importante e significativa na tua vida. Perceba com que essa delícia dessa existência foi um presente que Deus deu para você com essa pessoa, seja lá o que for. Um bombom, um café com leite, um pão quente. Às vezes uma bonequinha feita de pano, de milho.
Às vezes um abraço, uma delícia dessa presença dessa pessoa perto, uma palavra, seja lá o que for. Deixa vir a memória que lhe dá esperança. Traga à memória também as palavras, as vivências e as experiências que valem a pena. Conecte com as coisas boas que fez com que esse vínculo na tua vida seja algo que nunca vai ser perdido. Deixe com que as suas emoções, as sensações, as percepções tragam para você agora uma delícia de paz e tranquilidade, um bom perfume que te liga a essa pessoa para sempre. Agora eu quero crenças positivas com relação a essa pessoa. Ela era uma pessoa amável, adorada, tranquila, boa. Traga crenças positivas para a pessoa que são significativas para você. Traga agora a tua memória, porque o teu cérebro não distingue o imaginário do real. Traga agora aquela memória, aquela voz gostosa, aquele abraço de amor e de carinho. Traga agora para a sua sensação tátil uma percepção de um toque nas mãos e que você possa permitir com que o teu cérebro, o teu corpo, o teu espírito, a consciência, eles possam agora se ligar nessa pessoa de uma maneira tão gostosa que vai saciar o teu coração, a tua mente e o teu corpo. Saiba que, inclusive, o próprio Espírito Santo agora, ela vai envolver você neste abraço, nessa memória, nessa história. Que seja agradável, claro, né? Tudo que é bom. Aqui esse exercício para ativarmos boas memórias. Então eu quero que você agora faça um abraço do Espírito Santo. Coloque o seu dedão direito com o esquerdo e faça uma estimulação bilateral. Um movimento lento com a mão direita e esquerda. E sinta o próprio Espírito de Deus te abraçando agora. Suas mãos têm que estar na direção da sua clavícula. E lentamente permita com que esse exercício de estimulação bilateral possa trazer para você paz, tranquilidade, amor, boas memórias. Inspire, expire, sinta o ruá, o fôlego de vida de Deus nesse instante. E por um minuto, que você possa agora estar sentindo essa presença como sendo algo, como um presente divino. Para que o teu corpo, a tua mente, o teu espírito possa estar sendo saciadas com o presente da presença, da essência e dessa existência da pessoa na tua vida. Ok? Inspire e expire. E quando se sentir à vontade, você pode abrir os seus olhos, voltar a sentir a percepção do momento, o agora e aonde você está. Esse exercício você pode fazer principalmente na hora que você perceber que o teu cérebro está te levando para dores e sofrimentos que são muito grandes e muito envolventes e que querem te paralisar. Deixe com que essa realidade ela seja conectada com boas emoções, com bons sentimentos, com boas crenças e com uma experiência real. Sabe o que você pode fazer também? Escreva essas qualidades, escreva uma linda história que você teve com essa pessoa, que isso tudo vai ajudando o teu cérebro a gravar essa história de amor que nunca vai se apagar. Porque essa história ela vai existir e repercutir para a eternidade. Então traga isso para o seu presente. Pare de ficar preso à morte, à perda, à ausência.
e se conecte, se ligue ao que vale a pena e que não se perde nunca. Esse é o exercício que eu quero que você repita todas as vezes que você realmente não se sentir forte o suficiente para enfrentamento da situação de dor e de tristeza. E esse é um pouquinho do que nós vamos fazer com você no workshop. Se você gostou, coloque o okzinho aí, levante a mão, coloca coraçãozinho, mande aviãozinho. Então, para me saber se realmente vocês entenderam, se vocês conseguiram fazer o exercício, se vocês gostaram. E eu espero vocês lá no grupo, que nós vamos estar juntos, fazendo várias dicas, dando várias informações para você. E em breve vamos estar presencialmente nesse workshop. E eu quero poder te dar um abraço. Graças a Deus agora estão podendo abraçar de novo, né? Então que nós podemos estar juntos novamente. Lembrando que nós vamos estar fazendo lives não, semana que vem não, né? Que já é Natal, depois do Ano Novo. Mas em janeiro nós vamos fazer várias lives. Sabe com quem que eu vou fazer a próxima live? José Campos. Falando, tá dando um abracinho pra você, mandando tchauzinho. E nós vamos falar sobre lutos, perdas e seus efeitos. Só tem que no casamento e na família. Como que é isso? Como é que acontece essas rupturas, essas perdas dentro do relacionamento, dessa perda familiar? Você conhece lá atrás, um tio, uma tia? Não, acho que na sua vida nunca teve, né? Nada de problema assim, né? Não, o relacionamento sempre foi impecável, nunca teve nenhum tipo de problema. Só o meu e o dele que temos, né? Imperfeição, e nós estamos corrigindo. Agora o seu não. Mas aí, então, você não pode ficar fora dessa live e não pode deixar de convidar centenas de milhares de casais para estar conosco, ok? José é especialista em relacionamentos, ele é terapeuta de casal e de família. Nós temos uma análise de perfil comportamental que chama-se Comporte 4 Love, que faz uma análise de perfil comportamental do casal, para fazer medição de como estão várias áreas, inclusive da relação. Ele vai dar um monte de dica para as pessoas lá no dia. Então convide muita gente, porque na primeira semana, na primeira sexta-feira de janeiro, nós já vamos estar juntos, tá? Janeiro todo nós vamos fazer, eu ia fazer só uma live por mês, mas como as pessoas estão pedindo, eu vou estar fazendo live pelo menos de 15 em 15 dias, no mínimo, né? Se a Cléo me deixar fazer de 15, pelo jeito eu acho que ela vai querer que eu faça toda semana. Mas se for assim também, a gente faz, desde que vocês participem e convide pessoas, né, gente? Porque nós temos que estar realmente ajudando as pessoas aí, tá bom? Muito obrigada pela tua participação, por você estar comigo até o final. Esteja, inclusive, depois nós vamos deixar essa live gravada por um período de tempo, né? Então compartilhe com mais pessoas que vocês puderem. Se teve alguma contribuição para você, inclusive, que você possa compartilhar com alguém. Então, se você teve pelo menos um ganho nessa live, você vai ter que participar com pelo menos uma pessoa nessa live, tá bom? E que você possa estar multiplicando essas bênçãos que nós cremos, que inclusive nós nascemos para ser luz e sal para essa terra, e nós nascemos para ser diferença na vida das pessoas. Então vamos ajudar aqueles que precisam, vamos estar sendo luz, e espero vocês em janeiro. Que vocês tenham um ótimo Natal, sexta-feira que vem, né? Já é Natal, tenham uma ótima passagem de ano, que Jesus abençoe vocês, e eu quero encerrar essa live com uma oração, tá bom? Então feche os seus olhos agora. Coloque as suas mãos sobre o seu coração. Perceba a presença do Espírito Santo neste lugar te envolvendo. E esteja agora buscando estar conectada com o céu. Senhor Deus e Pai, eu lhe peço agora que o Senhor possa envolver cada um dos teus filhos. Sabemos que o Senhor os ama mais do que tudo. Nada que acontece, nada que o Senhor permite que chegue a cada uma dessas pessoas está acima da condição e da capacidade delas de suportar. Então eu te peço, Senhor, esteja mostrando para elas a força, esteja mostrando para elas o potencial, o talento, a habilidade, o dom que cada uma delas tem. Envie anjos agora, Senhor, para cobrir a vida de cada um, para proteger, inclusive, de todo ataque do mal. Esteja fazendo com que cada uma dessas pessoas possa se sentirem envolvidas pelo Teu Espírito.
Se alguma delas ainda não te conhece, que elas possam buscar no teu coração, te chamar e te pedir, entra no meu coração, Senhor, entra na minha vida e faça dentro dele morada. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu quero que o Senhor, inclusive, faça na minha vida tudo isso que a Carla disse que o Senhor faz, que o Senhor possa estar agora derramando a tua presença na minha vida, esteja envolvendo essa pessoa, porque o Senhor diz, Pai, que o Senhor está batendo na porta do coração dela, e se ela abrir, o Senhor vai entrar, e o Senhor vai fazer a diferença na vida dela. Então, cada uma dessas pessoas tem muita importância e significado para ti. Que nenhuma delas se perca, porque esse é o seu desejo. Que elas possam se ver envoltas, elas possam se ver protegidas, elas possam se ver amparadas pela doce presença do Espírito. Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor irá fazer na vida de cada uma dessas pessoas. E eu te peço, livra de todo o mal e tire de tudo aquilo que não é do teu coração, e esteja trazendo sobre ela a tua proteção. Em nome de Jesus, amém. Então tá bom, queridos. O que a Grazi está falando aqui? Eu nunca pensei que um dia eu poderia agradecer a Deus por ter me escolhido para ser esposa por 17 anos. No começo não conseguia falar com Deus. Que bom, Grazi, que bom que você, inclusive, agora já sabe agradecer a Deus por esse presente, né? Eu até arrepiei aqui agora, porque realmente é um presente que Deus deu para você. Então veja como um presente de Deus para a tua vida e não o contrário a isso. Ela está dizendo que toda sexta-feira, É toda sexta. nesse horário você fazer uma live. Aqui, o José está corrigindo aqui, vai ser toda sexta, às 20 horas, nós vamos estar fazendo live aqui pelo Instagram e pelo YouTube. Aqui tem um monte de gente no YouTube também. Olá, pessoal, tudo bom? Bom estar com vocês aqui. Então, vamos estar compartilhando, né? E vamos estar com todas essas pessoas, inclusive, ajudando, né? Lembrando que eu sou psicóloga clínica há mais de 35 anos, sou pastora, sou esposa do José Campos, que é terapeuta de casais também, que está mandando um coraçãozinho para vocês, a bênção deles, que estava aqui intercedendo por suas vidas, e nós estamos aqui à disposição de vocês para ajudar vocês a encontrar o reino de Deus aqui na terra, e que vocês venham aqui cumprir a missão que o Senhor confiou a cada um de vocês. Aqueles que já partiram já cumpriram a deles, agora nós temos que cumprir a nossa, ok? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Bye, bye. Então, vamos começar a desligar. Desligar primeiro aqui o YouTube. Tchau, pessoal do YouTube. Muito bom estar com vocês e compartilhem também. Façam comentários. Muitas pessoas. Oi? Comentários no YouTube. Os comentários do YouTube. Espera só um pouquinho. Deixa eu... Tchau. Deixa eu ver como é que eu faço para encerrar e guardar.